Gente, então vamos lá. Então hoje a gente vai ver o texto da Délia Lehner, tá? Que é um dos textos que a gente tem dos autores, né, que caem no concurso. E ela vai falar sobre o ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário, tá? Essa capinha de livro aqui. Alguém perguntou depois? Então, ó, o que a Délia Lehner, ela acredita? Ela acredita na inclusão. Melhorou? Ela acredita na inclusão, ela acredita que todos os alunos são capazes. Deixa eu soltar mais um pouquinho, senão eu vou derrubar o computador. Ela acredita na escola como transformadora, né? Como transformadora da sociedade, da realidade dos alunos. Ela tem uma visão bem democrática da escola, então que a escola deve ser um lugar de democracia. E ela entende que a leitura e a escrita são importantes nesse processo de transformação do aluno. Então, ó, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês não tiverem tempo de reler nada, de ver nada da Délia Lehner, lê só esse slide aqui, ó. Porque se você souber o que ela pensa, no que ela acredita, você já consegue ter uma noção do que você vai colocar nas respostas, tá? Então, ela acredita na inclusão, então ela acredita que todos os alunos são capazes, ela acredita na escola transformadora, tem uma visão democrática da escola e entende que a leitura e a escrita são importantes no processo de transformação dos alunos, tá? Espero. Então, assim, ó, se vocês precisarem ler apenas um slide desse daqui antes da prova, para dar uma refrescada, leiam esse slide, tá? Esse daqui vai dar uma globada geral, dá para a gente ter uma noção do que ela fala no livro. Certo? Vamos lá. Ai, peraí, desculpa. Desculpa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Força, né, gente? A gente tem que vir para não embolorar, ficar em casa embolando. Pronto? Vamos lá. Então, ó, o livro, ele traz a dimensão do trabalho na escola, as práticas de leitura e escrita como objeto de ensino, ou seja, a transformação da prática do professor. Então, o livro todo, ele vai se centrar nessa dinâmica, vai falar da dimensão, como que acontece esse trabalho de leitura e escrita na escola, como que ele acontece dentro da prática do professor, ou como ele deveria acontecer, né? A autora considera que todos são capazes de ler e escrever, de se transformar em leitores e escritores. Todos, sem exceção. Aprender a ler e a escrever transcende a decodificação do código escrito. Então, ler e escrever é mais do que a gente decodificar o alfabeto, né? Mais do que a gente ver as letras lá. Então, ela vai falar que leitura e escrita vai transcender essa questão da decodificação. Certo? Hã? Luciano, joga no papel. O negócio pulou sozinho aqui, eu nem cheguei perto. Tudo bem, gente? Mas aí, Ju, ela não está falando só a questão da leitura por si só, mas a leitura de mundo que ela vai falar. Né? Que você entender o que é, mesmo sem fazer uma leitura real daquilo. Ah, sim, é sim. Ela vai tratar a leitura de decodificação. É. Então, não é, ela transcende, ela é mais do que isso, tá? Então, ela fala também de criar uma microcomunidade de leitores que, além de ler, produzam seus próprios textos. Então, ela acredita que dentro da escola a gente pode criar essa comunidade de leitores e escritores. É importante que a escola incorpore todos os alunos na cultura da escrita
e a de conseguir que todos cheguem a ser leitores e escritores. Tá? Então, vai falar dessa importância da cultura da escrita na escola. Aqui só está dando um apanhado geral e a gente vai tratando desses assuntos mais para frente, tá? Só com essas informações que a gente teve agora, já dá para responder uma pergunta da VUNESP, ó. Vê se vocês conseguem. Leia as citações seguintes. A capacidade de produzir um texto coerente em relação aos conteúdos e com o mínimo de coesão linguística não é um dom exclusivo de uma minoria seleta, mas uma capacidade ao alcance de todo indivíduo escolarizado. Se lhe damos as condições de ensino e aprendizagem adequadas. Isso aqui é um trecho do Pasquier e do Dous. O desafio que devemos enfrentar, nós que estamos comprometidos com a instituição escolar, é combater a discriminação desde o interior da escola, é unir nossos esforços para alfabetizar todos os alunos, para assegurar que todos tenham oportunidades de se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais de progresso cognitivo e de crescimento pessoal. Trecho da Adélia Lema. Não se apavore. Calma aí. Vamos falar, Renata, você não falou nada disso. Segundo os autores, ó, o que eu expliquei e com os dois trechos. Todas as crianças têm capacidade de produzir bons textos e de se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida, mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer o dom da escrita de algumas crianças. Não, dom da escrita. Todos podem aprender sem ter dom. B. Todas as crianças têm capacidade de produzir bons textos e se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida. Mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer que alguns alunos não poderão se apropriar da leitura e da escrita. Porque alguns não poderão se apropriar. C. Todas as crianças têm capacidade para produzir bons textos e se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida. Mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer que todos os seus alunos podem aprender sem exceção. Tá bonitinho. Vamos ver. Não, empresta, não vou trocar de cérebro. Vai ver. Tá vendo? D. Todas as crianças têm capacidade para produzir bons textos e se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida, mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer que não tem controle sobre a aprendizagem de cada aluno. Como que a escola não tem controle? E se a escola não tem, quem vai ter, né? E nem todas as crianças têm capacidade para produzir bons textos, pois a escrita é uma questão de talento. Alguns têm e outros não. Não, é assim mesmo. Ai, bem que podia cair assim, né? Por isso que eu gosto da VUNESP, porque dá para entender. Dá para entender, eu também acho. Dá pra C. entender. Todas as crianças têm capacidade de produzir bons textos e se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para a sua vida. Mas, para tanto, a escola precisa oferecer as melhores condições didáticas e reconhecer que todos os seus alunos podem aprender sem exceção. Mas e essa sem exceção, Rei? É que todos podem aprender. Por mais que você não consiga alfabetizar completamente, ele vai aprender alguma coisa. Alguma coisa. Ele vai aprender. A leitura no mundo. Você vai aprender a leitura de mundo e também você... É aquilo que eu falei ontem da questão da educação especial, por exemplo. Sim. Você não vai comparar ele com os demais alunos. Você vai comparar ele com ele mesmo. Sim. Quando você compara ele com ele mesmo, alguma coisa está aprendendo ali. Uma coisa sai dali. Se compara no começo do ano, dá muita diferença. Mesmo que ele tem muita dificuldade. Teve alguma evoluçãozinha ali, né? Qual que é o maior desafio da escola? Então, o maior desafio da escola é incorporar todos os alunos à cultura do escrito. Eles têm medo de escrever. Eles não querem escrever.
Eles não gostam de escrever. Escrever não é legal. Tá? Porque a professora vai lá com a caneta vermelha e marca onde está o erro da criança. Manda refazer tudo, né? Vai lá fazer de novo. Quem que quer refazer tudo? Então, a gente tem que repensar essa metodologia, esse método que a gente usa da caneta, de apontar o erro, de fazer correções ortográficas, né, na verdade, do texto. Então, a gente precisa repensar Mas isso. a gente é treinado para isso. A gente foi Nosso olho ensinado. bate, o que eu vi no caderno da minha filha. Ela falou, mas você só vê o que eu faço de errado, você não vê o que eu faço certo. Tipo assim, o texto inteiro tá certo, mas tá uma coisinha errada. Você fez aqui com o CIDF do Moisés. A Larissa, minha filha, ela ganhou uma medalha de melhor redação do ProErd. E aí, eu não tinha visto a redação dela. Daí eu fui ver a redação. Eu tinha erro. Ler, minha Nossa Senhora, mas como assim, né? Não falei nada para ela, mas para não desmotivar, mas tinha bastante erro. E eu fiquei muito preocupada. Eu até conversei com a professora dela. Em que base vocês avaliaram, né? Mas Bom, é o conteúdo, né? A do ProErd é assim, não é nem a gente que avalia, Os policiais. são os policiais. Eles avaliam a parte da ideia. Então, quando eles vêm, eles passam todo aquele conteúdo sobre as drogas e tal, e a criança que teve soube ali colocar a melhor ideia, independente de ortografia, de estrutura textual, eles escolhem. É o que conseguiu expressar. Não foi analisado, então, essa... Não. E, aliás, o professor, ele nem interfere na escolha. A gente nem lê antes, A a gente gente lê depois. A gente ajuda, às vezes, a fazer anteriormente, dependendo da aula, e tem policial que faz ele próprio na aula dele. Um dos meus alunos foi feito na aula. Então, eu já tive quinto ano que o policial fez, ele fez com as crianças, e eu já tive policial que pediu para eu estar ajudando as crianças a fazer. Daí você faz uma correção melhor na parte ortográfica, de estruturação. Agora, quando é policial, eles não se importam com isso, é a ideia. Tá? Ó, ler e escrever transcende a alfabetização. Ler não é só decodificar, né? Então, não é só decodificação. Não é só eu entender que aquela letra com aquela consoante, com aquela vogal dá tal som, tá? A cultura escrita é uma herança cultural. Então, a gente tem que entender que tudo que é produzido hoje, tudo que a gente produziu no passado, é uma herança que ela vai ficando, né? Então, explico para os meus alunos lá a questão de herança cultural. Eu falo, como que a gente vai ter certeza de o que aconteceu com a gente nesse período de pandemia, por exemplo, daqui a 50 anos? Está documentado, tem que estar documentado de algum jeito. Então, a gente vai ter vídeos, a gente vai ter a internet, a gente vai ter as revistas, vai ter os jornais que vão ter publicado aquilo, para a gente saber o que aconteceu realmente. Porque daqui a 50 anos... Será que a gente vai lembrar certinho como é que foi? A nossa memória vai ser fiel, né? Esse momento que a gente viveu? Se contar, ninguém vai acreditar. Né? Então, como que a gente vai contar isso para as próximas gerações? Então, a gente precisa dessa documentação para a gente não perder, né? As informações, não perder as histórias. Então, isso que é herança cultural, tá? A escrita como herança cultural, ela permanece, ela vai transcender as gerações. Real. Então, o desafio de levar à prática o necessário. Então, o que é o real? Nossa realidade é esse desafio de colocar na prática o que é necessário dentro dessa leitura e dessa escrita. Então, conhecer as dificuldades e compreender em que medida derivam as necessidades legítimas da escola. São passos indispensáveis para construir alternativas para superar os entraves, antes de desdobrar o possível. Então, antes da gente fazer o possível, a gente tem que lidar com o que é real dentro dessa sala de aula. Então, a gente tem que entender quais são os entraves, quais as nossas dificuldades dentro da sala de aula, para depois a gente trabalhar o que é possível, tá? Então, a gente precisa entender dentro da nossa prática o que é o real. Qual a nossa realidade. E aqui, ó. As necessidades legítimas, conhecer as dificuldades, as necessidades legítimas.
esperar um pouquinho que a conta tá anotando. Fala que eu saio da frente, Ju. Fala, Renata, sai da frente. Pronto? Pronto, meninas. Possível. A escola é um lugar propício para a formação de leitores e comunidades de escritores. Preservar práticas que promovam sentido no mundo. Qual é o lugar mais provável do aluno fazer uma leitura? Qual é o lugar mais provável do aluno produzir alguma coisa escrita? Na escola. Então, se a gente não proporciona momentos de leitura e momentos de escrita na escola, onde que ele vai ler e escrever? Provavelmente em lugar nenhum. Tem. Mas ele não vai. Quem que vai? Você pergunta para o aluno onde é a biblioteca municipal. É isso que eu falei. Eles não Mas sabem. aí existe? Ele vai falar. Eles não sabem onde é. Mas eles não sabem. Eles até vão na Caique, mas eles nem fazem ideia que lá fica a biblioteca. É. Eles sabem que lá é uma praça, que dá para caminhar, que tem um parquinho, mas que tem biblioteca municipal lá. Eles não sabem. Então, eles não fazem ideia de para que serve aquilo, né? Então, a gente precisa proporcionar esses momentos dentro da escola, porque se a gente não proporcionar, em casa será pouco ou nulo, né? Ou vai existir muito pouco ou quase nada. E às vezes até desestimulado, porque você manda livro para casa e a mãe fala, larga isso, vai ficar juntando coisa dentro de casa. É. Leva isso de volta para sua professora. Não quero esse dentro de casa, não. Não, eu tenho muitas crianças que auxiliam as mães a cuidar do irmão, a limpar a casa. Larga esse livro aí, vai lavar a louça. Isso, exatamente. Larga esse livro, vai varrer a casa, vai lá trocar seu irmão, vai dar banho. Mas sim, gente. Esse é o nosso real. É o real. Necessário. O que é o necessário? Preservar o sentido do objeto de ensino para o sujeito de aprendizagem. Renata do céu, não entendi nada do que você falou agora. O que é preservar o sentido do objeto de ensino para o sujeito de aprendizagem? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu objeto de ensino? A leitura ou a escrita, do que nós estamos falando agora. Como que eu vou preservar o sentido da leitura, por exemplo? Então, eu vou dar sentido, eu vou dar significado para a criança do que é aquela leitura. Eu não vou mandar ele ler por ler. Eu vou dar algum sentido para ele. Então, a gente vai fazer a leitura de um gibi por prazer. Você está dando um sentido, está dando um objetivo. Você vai ler só para degustar. Vamos ler agora um texto informativo para saber como funcionam os computadores ou a internet. Então, você tem que dar um sentido real para aquilo. Vamos ler uma receita de bolo para fazer um bolo. Então, você precisa dar um sentido, um significado para aquilo. Para que ele está fazendo aquela leitura? Para que ele está fazendo aquela escrita? Então, a gente vai escrever agora uma carta sobre esse livro que a gente leu, ou a gente vai fazer uma indicação de leitura para os alunos do 4º ano, por exemplo, para eles incentivarem eles a fazerem a leitura desse livro. Então, você vai dar uma função para aquela escrita. Ou, nós vamos produzir um bilhete para a diretora da escola solicitando a troca das canecas para beber água, ou trocar os copos descartáveis por canecas para que a gente não tenha desperdício. Então, você vai dar uma função para aquilo que eles estão produzindo. Então, isso que é dar sentido para o sujeito. O sujeito aqui é o aluno, que é o sujeito de aprendizagem. E o sentido do objeto de ensino é o que eu quero ensinar. Eu quero ensinar leitura, quero ensinar escrita. Então, esse é o meu objeto de ensino. O que eu quero ensinar para o meu aluno. E o meu sujeito de aprendizagem é o meu aluno, é quem está aprendendo. Deu para entender? Se não deu, volto. Tudo bem, meninas? É a função social, então. Isso, a função social da escrita. Então, fazer da escola uma comunidade de leitores que recorram ao texto em busca de respostas para os problemas que necessitam resolver. Ou seja, que eles busquem informações, argumentos, conhecimentos e identificação. O objeto de conhecimento mais o objeto de ensino. Então, o que eu quero saber e aonde que eu vou procurar, tá? Então, onde que eu vou buscar esse conhecimento? Qual tipo de texto que eu consigo achar isso, né? Buscar essa informação. É muito quando a gente está trabalhando no gênero textual, né? Que eles não fazem ideia
que aquele tipo de texto tem que ser escrito daquela tal forma. E para que serve aquilo, né? A função daquilo, né? Então, na hora que você começa a trabalhar com os alunos, por exemplo, a diferença de um texto narrativo e de um texto jornalístico, né, é complicado para eles, porque para eles é tudo texto. Aí você tem que ir colocando as diferenças para eles, ó, aqui tá contando uma história e aqui tá dando uma informação, a gente tem certeza do que tá acontecendo, né? Agora aqui é um fato, tá contando, é uma história, a gente tem como saber se é verdade ou não. Eu estou trabalhando com eles notícia, texto jornalístico, né? Notícia, estrutura e tal. E assim, é muito difícil, foi difícil deles entenderem que o texto jornalístico traz fatos reais. Porque eles queriam fazer com uma coisa inventada, sabe assim? Uma coisa legal que o meu filho fez ali no 4º ano, né? O Anglo faz, né? Tipo, e foi bem bacana, porque no dia que ele teve que produzir um texto jornalístico, foi aquele dia que choveu e alagou a cidade inteira. Daí ele falou assim, mãe, eu preciso produzir um texto jornalístico, dar uma notícia, não sei o que. Eu falei, meu filho, o que aconteceu hoje? Só que daí a mãe, né? A mãe, quando é professora, é outra vida, né? Falei, filho, aconteceu alguma coisa hoje que a gente poderia falar? Ele, ai, mãe, choveu muito, né? Falei, nossa, e aqui em Avaré, quando chove, acontece o quê, filho? Nossa, alaga, lembra aquele lugar que a gente passou que não dava para passar? Falei, então, filho, põe lá. Então, você pode noticiar isso, que na rua tal, não dá para passar com os carros, ou que na hora da saída tinha muito trânsito, porque tinha muitos pais buscando os filhos na escola. Pronto. Então, daí, o que aconteceu? O objeto de ensino dele era produzir um texto jornalístico. E tinha sentido para ele, porque aquele dia tinha chovido, alagado, então ele tinha uma coisa para contar. Então, daí você pode pensar, se eu vou trabalhar isso com o meu aluno, qual é o assunto que eu posso contar? O que aconteceu na minha escola que pode ser noticiado? Eles conseguiram entender porque foi na semana do desfile, muitos tinham ido ao desfile e assistir. Daí a gente fez um texto jornalístico sobre o desfile, tem que ser alguma coisa real. Isso. E daí... Você pode falar, tipo, se aconteceu algum aluno, tipo, trombou com o outro e se machucou no intervalo, por exemplo. Então, você pode noticiar que a correria dos alunos, aconteceu um acidente, que o aluno ficou lesionado, né? Você já faz eles procurar umas palavras mais rebuscadas para pôr lá e dá para fazer um bem bolado, tá? Dificuldades na prática. Qual que é a nossa dificuldade na sala de aula? E aí dá para ir embora. A gente pega aqui, começa, engata a primeira, vai até... Ler e escrever são práticas indissociáveis. Não tem como separar a leitura da escrita. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E assumir propósitos didáticos e práticas sociais é função ensinante da escola. Então, a gente precisa dar propósito para essa leitura e para essa escrita. É uma função ensinante da escola. Esse daqui também, ó, é um termo recorrente do livro da Adélia Leder, tá? Então, ó, função ensinante, que é coisa que a gente quase não ouve, da escola. Então, a leitura e a escrita são práticas indissociáveis e são funções da escola, tá? Há tensões entre os propósitos escolares e extraescolares da leitura e da escrita. O que a gente muitas vezes faz na sala de aula com os nossos alunos não é o que ele faz na vida real. Então, qual o tipo de texto que o nosso aluno precisa produzir na vida real? Ele precisa, por exemplo, escrever um conto na vida real? Uma narrativa? Dificilmente. Só na escola que ele vai produzir. Então, a gente precisa pensar nisso. Qual é a função? Então, a gente muitas vezes quer ensinar o aluno uma coisa que na prática ele não vai fazer, que nem ensinar Bhaskara na escola. Vou falar mal da matemática. Então, a gente quer ensinar coisa na matemática que o aluno nunca mais vai ver na vida, né? Dependendo do que ele for seguir, né? Só se ele for um engenheiro. E olhe lá ainda, porque hoje em dia os computadores fazem metade do trabalho. Mas a gente precisa pensar aí o que a gente vai ensinar e qual o propósito disso, onde que vai ter a relação em sala, fora da escola. Então, a gente precisa pensar, mesmo que a gente vá dar um conto para a criança escrever uma narrativa, escrever uma história, por exemplo, aí você pode explicar para o seu aluno que por mais que ele não vá escrever uma narrativa fora da escola, provavelmente ele vai precisar contar uma narrativa fora da escola, ele vai precisar contar alguma coisa que aconteceu para alguém. E se ele souber todas as partes que precisam ter quando ele vai contar para alguém alguma coisa, vai ser muito mais fácil depois.
né? Porque muitas vezes, principalmente para a gente, eles chegam contando, professora, ontem, lá na casa da minha mãe, e daí eles contam tão picado o negócio que você não entende. Fala, peraí, deixa eu entender. Né? Daí você vai fazendo pergunta para você tentar entender o que eles estão contando. Porque eles conseguem construir uma linha de raciocínio. Isso, eles não têm, no começo, meio e fim, eles não conseguem falar onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu. Então, a gente precisa, quando você está ensinando um aluno a escrever uma produção de texto, que é uma narrativa, aí você vai construir isso com o aluno. Você vai colocando o que ele precisa para construir essa narrativa. Então, é isso. Então, por mais que o aluno não vai escrever, onde que o meu aluno vai usar a narrativa? Ah, ele vai usar para contar fatos para outra pessoa. Então, você vai ensinar para o aluno que isso tem função fora da escola. Ó, em tal lugar você aprende isso. Vamos contar uma notícia, então vamos contar uma história pelo WhatsApp. Vamos contar uma história no blog. Então, é aí que a gente vai... Você tem que pegar o que eles gostam, tá?